Nós estamos recebendo aqui no estúdio do portal 7 Segundos, em Arapiraca, o secretário municipal aqui de Arapiraca de Infraestrutura, Ruane Isidoro, que vai nos falar, dar explicações em relação à questão de uma reclamação muito comum, muito recorrente aqui da população, que são os buracos que se proliferam aí praticamente aí por toda a cidade de Arapiraca, especialmente agora nesse período chuvoso. Então, nós selecionamos aqui algumas ruas para pedir explicações ao secretário em relação às providências que serão tomadas em relação a sanar esse problema que aflige, claro, os condutores, especialmente, né, de veículos também, a população em geral. E tudo começou, só para contextualizar a história, com o pessoal do bairro São Luís, que começou a nos enviar aqui para a redação do portal 7 Segundos, fotos, vídeos de ruas lá do bairro que estariam aí, que estão, na verdade, esburacadas. A situação piorou agora com as chuvas, algumas ruas pavimentadas e outras não. Mas, de um modo geral, queria saber já do secretário, de um modo geral, né, se ele já tem conhecimento desses problemas, imagino que sim, né? E que tipo de providências seriam tomadas para depois a gente, de repente, especificar aqui, apontar uma rua ou outra para que ele possa detalhar essas explicações. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, primeiramente, aí, pela sua presença, pela sua disponibilidade em nos dar explicações e também a sociedade em relação a esse problema que, novamente, aflige aí a população. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de passar aqui um pouco do nosso trabalho, de dar um pouco da prestação de conta nesse 1 ano e 6 meses de gestão do prefeito Luciano Barbosa, e vamos tratar dos buracos da cidade. A Secretaria de Infraestrutura, sim, tem consciência da buraqueira que atinge a cidade, não só em ruas pavimentadas, mas ruas também não pavimentadas. Temos todo o monitoramento lá para fazer o trabalho de recuperação. Pois é, eu começo então falando, destacando, como eu disse, né, isso tudo começou com o pessoal do bairro São Luís. A gente recebeu muitas reclamações de lá, então a gente selecionou algumas ruas que foram citadas aí, onde o problema, perdão, existe. É exemplo da rua Odilon Alto, que é uma rua que é transversal à principal, a Dom Pedro II, né, para quem sai ali do Colégio Sagrada Família, né, e passa aquele cruzamento com a Dom Pedro II e segue em direção ao bairro São Luís. É uma rua pavimentada, mas que está realmente muito esburacada. Alguma providência para lá? Ou tem a questão também do tempo que não permite que sejam realizados aí os serviços, os reparos? Olha só, nós temos um contrato de manutenção de vias públicas e a rua Odilon Alto, eu sei qual é essa rua, já é um pedido, já tem um certo tempo, não só ela, mas na sua vizinhança, no seu entorno ali, aquela rua pavimentada, a pavimentação está um pouco danificada realmente. Eu gostaria de dizer que essa semana nós iniciamos o trabalho de corte com a policorte naquele asfalto, para que a gente dê início à recuperação com massa asfáltica. E quero dizer a vocês que sábado, certo? Amanhã estaremos naquela localidade fazendo o início da sua recuperação dos buracos daquela via. Agora, mesmo com esse período aí, chove, depois faz sol, é possível realmente fazer um trabalho que seja bem feito, que fique mais permanente, né, num problema como esse? Foi bom você citar isso, Giovanni, porque é o seguinte, no período chuvoso, se a chuva estiver ocorrendo ou se aquele buraco estiver muito úmido ou alagado, não dá para a gente fazer o trabalho. A gente precisa que a chuva cesse, certo? E também que o solo seque, não fique com aquela umidade. Se a gente botar massa asfáltica num solo úmido, num solo molhado, mais popularmente dizendo, aquela massa asfáltica não vai segurar. Então, a gente teve um período chuvoso muito intenso, certo? Onde poucos dias a gente teve dias nublados e menos ainda dias de sol, certo? E muitos dos dias de sol, pelo solo estar muito encharcado, a gente não conseguiu ter um solo seco, um solo em condições de trabalho de terraplenagem. Entendi. Agora, em relação à questão da rua Afra Albuquerque de Lima, que fica próxima ali, é uma rua transversal à rua Odilon Alto ali, que fica também no início do São Luís. É um daqueles cruzamentos ali. Tem também o cruzamento que é a rua Osman Loureiro, é transversal também à rua Estudante José de Oliveira Leite e a rua Domingos Corrêa. Fica naquela região justamente da Odilon Alto, né? Você seguindo pelo Odilon, passando 2 ou 3 cruzamentos, já são essas duas ruas que também estão bem esburacadas. O problema é o mesmo, assim, a situação é a mesma? Olha só, na parte pavimentada, o problema é o mesmo, certo? Estamos dando início a esse local. Nas partes não pavimentadas, que, por exemplo, a rua Odilon, tem um trecho dela que não está pavimentado, mas nós demos início à sua pavimentação, certo? Junto à Codevasf, recebemos a
20 ou 30 dias atrás, os técnicos da Codevasf, nos pedindo orientação para dar início àquela pavimentação. Então, está acontecendo a pavimentação no trecho da rua Odilon Alto, que não está pavimentada, bem como essas outras ruas que está falando aí, os trechos que têm pavimento também serão feitas a recuperação dos buracos existentes. Ou seja, nós estamos entrando no bairro e fazendo a recuperação no quesito de tapa-buraco por completo. E as ruas não pavimentadas, estamos entrando e fazendo um trabalho de patrulhamento. Essa semana aí tivemos a sorte de ter 2 ou 3 dias de sol, trabalhamos em uma boa parte do São Luís, aquela parte mais baixa, deixamos aquelas ruas prontas, acredito eu, cerca de 8 ou 10 ruas, e estamos dando início na parte do São Luís, essa parte aí mais cobrada pelaquela população, a qual almeja tanto aquela pavimentação asfáltica. O senhor se refere, então, não sei se estariam incluídas aí a rua Tel Brandão, o senhor tem conhecimento dessa rua, assim, de qual ou não dá? Rua Tel, deixa eu só tentar, como é que eu posso dizer, localizar para o senhor. Tem a rua Tel Brandão, que fica ali próxima ao supermercado Master, e também a rua Afra Correia, que também é transversal ao Master, aquela região ali, então. Aquela região do supermercado Master é uma região que tem muita poça de lama, muita poça de água, certo? As ruas não são pavimentadas. Essas ruas não são pavimentadas, exatamente, que não dá para a gente fazer um trabalho de patrulhamento, bem como não dá para a gente também colocar simplesmente pissarra como o pessoal solicita, porque eu quero que a população entenda que se eu chegar numa poça de lama daquela e apenas colocar o pissarro, vai se transformar na lama, vai ficar liso. A gente costuma dizer à população que vai lá, o buraco causa um transtorno grande. Porém, o buraco, a base, o solo, está firme. Então, por exemplo, um motoqueiro para andar num solo desse firme, ele tem a dificuldade do buraco, mas não tem a dificuldade de escorregar e cair. Quando a gente bota um material desse, numa poça de lama dessa, quando a gente bota um material desse, ou faz o patrulhamento com o solo muito molhado, ou que vai chover posteriormente, com algumas horas, ou até com um dia ou dois, aquela base fica instável, entendeu? Aquela base ali, ela vai ficar muito lisa. Então, para quem anda a pé é complicado, para quem anda de moto é complicado. O motorista do veículo, do carro, não sente isso, entendeu? Mas o motoqueiro ou quem anda a pé na região sente. Então, é por isso que a gente deixa para poder fazer o patrulhamento da rua ou da região, quando o solo nos dá uma condição de terraplanagem favorável, para que a gente vá lá e consiga fazer de uma maneira que fique segura. Essas ruas aí, nessas adjacências aí próximas a esse supermercado que a gente citou, elas estão incluídas naquele projeto do asfalto, do pavimento asfáltico, secretário? Sim, a gente teve o azar, como eu costumo dizer a quem me procura. Essa já é a 4ª ou a 5ª entrevista que eu venho dando sobre o contrato do São Luís, da empresa Choques, certo? Isso é um contrato, uma licitação que veio da gestão passada. Foi um dos requisitos do prefeito Luciano Barbosa. Me chamou assim que a gente assumiu e me pediu: Roane, vamos aproveitar todas as licitações que foram executadas de maneiras lícitas. Então, a gente analisou as licitações da gestão passada, vimos as licitações que daria para aproveitar, que foram executadas perante a lei de licitações, certo? E essa foi uma delas, a qual são 4 contratos de repasse, apenas em um contrato de prefeitura e empresa, porque é muito difícil a gente tentar transmitir 100%, mas vou tentar um pouco passar para a população. A Prefeitura de Arapiraca tem 4 contratos de repasse com o governo federal, que é um do São Luís, pavimentação asfáltica e drenagem, um do bairro Verdes Campos e Guaribas, também pavimentação asfáltica e drenagem, uma do acesso Canafístula Cangandu, certo? E outra do bairro Novo Horizonte. A gestão passada teve o pensamento de fazer apenas uma licitação, juntando os 4 contratos de repasse, o qual hoje a gente não faria isso, justamente para não ter o problema que estivemos agora. Por exemplo, a empresa abandonou a obra, certo? Não deu continuidade, fizemos de tudo para que a empresa não abandonasse, porque a gente tem um conhecimento que, com o abandono da obra, com o distrato desse contrato, o tempo seria muito maior para que a obra viesse voltar a ser executada, que é o caso do São Luís. O São Luís, a empresa abandonou, nós tivemos que fazer uma reprogramação nas planilhas, certo? Tivemos que atualizar os preços unitários da planilha, e daí eu tive que submeter a Caixa Econômica, para a Caixa Econômica, a qual é fiscal da gente,
Caixa Econômica é um fiscal do governo federal que nos fiscaliza, para ela poder analisar essa reprogramação e daí nos autorizar a dar início a um processo licitatório. A um novo, no caso. A um novo processo licitatório. Então, por isso que a gente veio... Isso tudo está em andamento, né? Está em andamento, já enviamos para a Caixa Econômica, estamos aguardando a Caixa nos liberar, aprovar nossa reprogramação, para que a gente possa dar início a um novo processo licitatório. Por isso a demora que a gente tentou com a empresa Choques, de todas as maneiras, esgotamos todas as possibilidades de dar continuidade com a Choques, evitando que essa reprogramação fosse feita, evitando ter que fazer uma nova licitação. Entendeu? Aí não teve jeito. Não teve jeito, tivemos aqui que fazer aí um novo processo. Estamos na fase de aguardar a Caixa Econômica nos liberar, nos aprovar a nossa reprogramação para dar início a um processo licitatório. Isso vai ser, obviamente, anunciado, né? Com certeza vai ser anunciado, bem como estamos separando os 4 contratos de repasse em 4 licitações, com o intuito da gente ter aí empresas que tenham condições de fazer, certo? E não concentre os 4 contratos de repasse. Distribuir, no caso. Exatamente, são mais de 40 milhões de reais de obra, para a gente não concentrar em apenas uma empresa. A gente tentar aí que 2, 3 ou até mesmo 4 empresas ganhem, para que a gente contrate e ande com as 4 contratos de repasse simultaneamente. Agora, então, isso quer dizer, secretário, que esse pessoal que reside aí naquela região entre Nova Esperança e o São Luís, né, em relação, que aguardam essa tão sonhada pavimentação, vão ter que aguardar esse processo para poder ter essas ruas pavimentadas. Por enquanto, o que dá para fazer, como o senhor explicou, é esperar o tempo melhorar mais para poder passar a máquina, para ter segurança para que a obra, aliás, para que o trabalho não dê, como posso dizer, dê o resultado positivo, né? Não fique ali, não dê problemas, não cause problemas aí para os motociclistas e também para os pedestres. É isso aí? Perfeitamente, é isso aí. E quero dizer que o bairro São Luís, nesse período chuvoso, a gente já conseguiu passar a patroa, a motoniveladora nele 3 ou 4 vezes. Infelizmente, uma rua não pavimentada, se eu passar a patroa hoje, deixar ela perfeitamente bem e chover no próximo, vai voltar a ter aquele buraco. Isso é natural, todo mundo sabe que acontece dessa forma, mas nós estamos fazendo o trabalho de patrulhamento, monitorando, inclusive o próximo serviço de patrulhamento nosso, que daremos início novamente no bairro São Luís, segunda ou terça-feira, se assim o tempo nos permitir. Agora, secretário, ainda no bairro São Luís, ali, transição com Nova Esperança, na principal, na rua Estudante José de Oliveira Leite, já quase em frente ao supermercado, aí um problema muito, como eu posso dizer, pontual, digamos assim. Tem um buraco na via, em um dos lados, uma das faixas da via, que obriga os motoristas a desviarem. Então, assim, se você vai à noite, não tem nenhuma sinalização lá, é um buraco, não sei se o senhor tem conhecimento dele, é uma coisa realmente muito pontual, que só quem passa é quem tem conhecimento. Então, eu já estou avisando, caso o senhor não tenha esse conhecimento, de repente, de fazer um tapa-buraco ali, alguma coisa, é algo realmente muito pontual, mas o buraco ele é um pouco profundo, então, quando o motorista chega próximo, ele ou freia bruscamente, pode causar um acidente, né, para quem vem atrás, ou então ele tem que desviar, e pode também causar, caso venha um veículo na via contrária. O senhor já tem conhecimento disso ou eu que estou informando aqui? Como eu disse anteriormente, a gente já está com um trabalho de levantamento dos buracos que estão acontecendo, que existem naquela região do bairro São Luís, aquela região pavimentada, e o pessoal vai dar início brevemente. Com certeza esse buraco aí no supermercado Marte vai ser resolvido também. Vamos então agora à Rua São Roque, que é em frente ali à sede da Casa Azul da ADEFIMA, né, que é um problema muito recorrente também, né, já antigo, não é de agora, mas que sempre se agrava com as chuvas. Tem jeito aquilo ali, secretário? É possível deixar aquela via bonitinha ali? Não? É possível sim, e quero dizer a vocês, aquela é uma belíssima obra da gestão do prefeito Luciano Barbosa, da antiga gestão do prefeito Luciano Barbosa. Eu costumo até dizer e mencionar a importância daquela via que foi realizada. Nós tivemos esse inverno aí um pouco intenso, onde várias cidades do estado de Alagoas sofreram alagamentos, sofreram aí muitas casas destruídas, e o trabalho de prevenção que vem sendo feito pelo prefeito Luciano Barbosa desde a outra gestão dele, está nos surtindo efeito nesse momento. Pode ser que a população não lembre, a população atualmente não reconheça, mas aquela via é um projeto do prefeito Luciano Barbosa, a qual sai da L110 e vai até a L220, cortando o centro da cidade, passando pelo Bosque das Arapiracas, que tem aquela via, terá outra do outro lado do Riacho Piauí, se encontrando nas duas vias do Bosque. E esse contrato a gente já licitou, certo? Estamos dando início agora.
O prefeito Luciano Barbosa também nos cobrou muito isso. É um contrato também de parceria com a Codevasf, certo? Temos empresa contratada, já demos ordem de serviço. E esse ponto, localizado, está me dizendo aí, é um ponto que existe a base daquela asfalto ali, existe uma minação muito intensa. Sempre acontece. Sempre acontece. Ali tem um lajedo ali embaixo. Quando tem qualquer interferência de água de chuva, Muita umidade. muita umidade, esse lajedo segura as águas, com isso tornando a base do asfalto instável. Entendeu? Então, eu queria dizer a vocês, vai ser feito um trabalho ali de um colchão drenante, drenos profundos nas laterais, para que drene essas águas natural e que a gente consiga dar uma estabilidade naquela base. E essa obra nós já demos início, certo? A gente já anunciou, vocês viram aí, é a marginal do Riacho Piauí, certo? Que vai ser recuperada aquela via por Essa é uma completo. retomada aí, né? Exatamente. Aliás, dando continuidade, perdão, né? A empresa já iniciou, está lá com uma escavadeira hidráulica, limpando todo o perímetro. O solo está muito molhado, muito encharcado. Essa escavadeira hidráulica já atolou lá 2 vezes, certo? Então o pessoal está limpando o percurso da via. Essa via vai chegar esse primeiro trecho, da L110 até a Rua Marechal Deodoro, chegando ali próximo ao posto de confiança. E faremos também a via do outro lado, justamente no intuito de proteger as margens do Riacho Piauí para evitar invasões. Aquela localidade ali, antigamente tinha várias casas, várias residências, que o prefeito Luciano Barbosa desapropriou, evitando as invasões às margens do riacho. Ok, secretário, muito bem. Olha só continuando aqui, né, em relação a que vamos à Rua Coronel Vicente Ramos, que também sempre acontece a questão dos buracos, né? Parece que já existe obra sendo realizada lá, é isso, nesse local? Ali no olho d'água dos Casuzinhas, né, em direção ao Brisa do Lago, todo mundo conhece. Existe uma obra paliativa, Giovanni. A Rua Coronel Vicente Ramos está muito esburacada, é uma rua que tem um tráfego muito intenso, certo? E a gente tem conhecimento, porém, é uma rua de pavimento asfáltico, o qual a gente não trabalha com chuva, como eu disse anteriormente aqui. Foi dado início a um trabalho de tapa-buraco para tentar minimizar o problema, certo? Mas aquela rua necessita de uma drenagem profunda. Ou seja, é um trabalho muito mais, digamos, detalhado, minucioso, né? Um trabalho muito mais detalhado, minucioso, o qual já temos projeto pronto e vamos fazer, entendeu? Eu sentei com o prefeito Luciano Barbosa essa semana, a gente discutindo a maneira de fazer a interdição daquela via, porque é uma via que tem um fluxo muito grande, e a gente olhou alternativas para o trânsito lateralmente junto à SMTT. Estamos ainda construindo como faremos para interditar aquela via alguns dias, para poder fazer essa drenagem profunda. E depois fazer o recapeamento asfalto por completo. Agora, esse trabalho que está sendo feito lá no momento, o nosso repórter do Motolink, que circula aí pelas ruas da cidade, conversou com o pessoal que estava trabalhando lá, eles informaram a ele que seria uma equipe aí do governo do estado. Procede isso? E se for, que tipo de relação seria essa? Olha só, Giovanni, uma prefeitura ela tem que procurar parcerias. Como eu falei anteriormente aqui, nós temos parceria com a Codevasf, com o governo federal, temos também parceria com o governo do estado. O prefeito Luciano Barbosa quer o melhor para a cidade. E desde que a gente assumimos o ano passado, eu lembro como hoje, que no Carnaval de 2021, eu rodei a cidade com o prefeito Luciano Barbosa, vendo a necessidade de recapeamentar asfalto nas nossas vias, e daí fomos atrás do governo do estado, através da CETRAND, para firmar um convênio e fazer recapeamento asfalto na nossa cidade e tapa-buraco. Aquela via hoje está sendo feita por uma empresa contratada pelo estado e... Mas e a prefeitura? Mas com coordenação da prefeitura, exatamente. Foi uma via determinada pela prefeitura. A prefeitura que indicou os locais e a maneira de execução. Mas, assim, como o senhor mesmo falou, é uma obra, aliás, uma operação no momento, uma ação paliativa, né? A ação mais definitiva depende aí dessas outras questões, escoamento de trânsito, uma análise mais profunda de solo, enfim. Mas está já programada, é isso? Tá, nós temos projeto de drenagem profunda naquela região, temos projeto e contrato já de pavimentação asfáltica, recapeamento dela por completo. Estamos só vendo a possibilidade da interdição dela temporariamente e ver qual é a alternativa para aquele trânsito ali na região. Então, para finalizar, secretário, eu queria citar aqui a questão da cobrança também que as pessoas fazem em relação à questão da ladeira, né? A pavimentação asfáltica ali na região do Cangandu, né? E aí as pessoas reclamam bastante. Nas primeiras chuvas agora de junho, de maio para junho, houve ali um problema com a tubulação da Casal, que ficou exposta, enfim, muito buraco, ficou difícil ali
Prefeitura fez uma intervenção por lá, claro, paliativa, porque chovia bastante, mas a solução definitiva também já está programada para aquela região? Está programado assim, como eu falei também, aquela região, o acesso Canaficho, Lacanandu, é um dos contratos de repasse que estão na Caixa Econômica aguardando a autorização. É um daqueles que o senhor citou, né? Isso é um dos contratos que eu citei. Fizemos já duas intervenções importantes nessa localidade, Giovanni. Uma foi no ano passado, uma bueira que estava rompida no pé da ladeira ali do Riacho Seco, certo? Fizemos por completo, não teve problema, apesar do volume de água que tivemos esse ano, mas não deu problema nessa obra que fizemos. E tivemos também, no meio da ladeira, surgiu uma minação, o qual está ocorrendo isso em vários pontos da cidade, onde temos relatos, certo, de moradores locais, que aquilo nunca aconteceu nessas regiões. Eu tenho filmagem, a gente pode ir lá dar uma olhada. Nasceu ali, apareceu 2 ou 3 minações no meio da ladeira. E com isso ia interditar totalmente o trânsito daquele acesso. E a gente foi lá, fez um trabalho, fizemos um colchão drenante com pedras, certo? E pissarra para poder aquela ladeira não ficar interditada. Tendo em vista que nós temos vários problemas nas comunidades de Arapiraca, na zona rural, a Secretaria da Agricultura, através do secretário Bernon, sentou com a gente e a gente está fazendo uma parceria muito importante, Secretaria de Infraestrutura com a Secretaria de Agricultura. Qual? Seria o seguinte, a gente fez um levantamento na cidade de Arapiraca, só a zona rural, a gente tem mais de 300 quilômetros já levantado de vias não pavimentadas, mais de 300 quilômetros, onde desses 300 quilômetros tem muitos pontos de atoleiro, muitos pontos de minação que surgiram e a gente não tem como atingir todos os pontos ao mesmo tempo, até porque o clima não nos permite trabalhar. Para você ter ideia, hoje eu estava programado para ir com o nosso maquinário para aquela região de Lagoa d'Água, mas com a chuvada de hoje não teve condições da gente prosseguir. Nossos caminhões estão carregados com as pedras, vamos dormir com os caminhões carregados, na intenção que amanhã dê um estiado a gente vai lá fazer. Então, a gente atribuiu critérios para que determine qual a via que nós vamos atacar, que os critérios são, primeiro, a localidade que esteja isolada. A gente não pode deixar uma localidade isolada. Como, por exemplo, fizemos um trabalho no Pau-Ferro das Laranjeiras. O acesso do Pau-Ferro estava completamente isolado. Nós fomos lá, liberamos um acesso, deixamos ele nas condições de tráfego e os corredores de ônibus. Também estamos atentos aos corredores de ônibus, não conseguimos restabelecer todos, mas esse é o nosso critério hoje, liberar pelo menos um acesso ao povoado, corredores de ônibus e corredores do transporte escolar. Então, espero que nesses 15 dias, no mais tardar aí, a gente tenha condições de clima para a gente voltar a atacar toda a zona rural por completo. Só para fechar, chegou uma informação aqui em relação à questão do Pau d'Arco. É possível falar alguma coisa sobre a ponte do Pau d'Arco também? Importantíssimo. A ponte do Pau d'Arco, na realidade, a gente fala ponte, mas o que se danificou ali não foi nem a ponte em si. O que se danificou ali foi a cabeceira da ponte. Ou seja, o volume de água, o volume do riacho Perucaba subiu muito, lavou a estrada e com esse nível e essa água do riacho, a correnteza lavando a estrada, tirou todo o material da cabeceira da ponte. A gente não tinha como fazer esse trabalho anterior, porque a gente tinha que aguardar o riacho baixar o nível para poder a gente fazer um trabalho e demos início essa semana, o qual nós vamos colocar pedras dentro do riacho. Com isso, a gente vai sair do nível da lâmina d'água, posteriormente fazer um trabalho com pedras grandes, pedras rachões, pedra marroada, que se chama, e pedra menor, para daí a gente conseguir fazer uma base dentro da água, uma base que tenha estabilidade, para em cima dessa base a gente botar tubulações de PAD, para que se vier a acontecer novamente esse nível de água subir, que eu acredito que vai acontecer, essa tubulação que a gente coloque venha suprir o volume de água. Ou seja, oferecer uma resistência maior. Oferecer, a gente vai transformar como se fosse um extravasor de uma barragem, naquela região. Temos também outra localidade importante que daremos início essa semana que vem agora, é o acesso ao capim de baixo, na Serra dos Ferreiros. Pois é, a gente pelo que o senhor nos relatou aqui, é muito trabalho a fazer, né? Muito trabalho a fazer. A gente torce que realmente, né, o senhor, à frente da secretaria, consiga realizar isso, colocar em andamento, as ações em andamento, dar prosseguimento para o bem da população, né?
que o tempo, o clima ajude também e que o ano que vem a gente a população sofra menos com esse tipo de problema. O desejo nosso aqui, acho que do senhor também, né, secretário? Com certeza, Giovanni. Quando a gente recebeu o convite do prefeito Luciano Barbosa para assumir a Secretaria de Obra, a gente sabia como seria intenso o trabalho, a gente sabia até mesmo conhecendo o perfil do gestor Luciano Barbosa, a gente conhecendo o perfil na parte de obra da gestão do prefeito Luciano Barbosa, então a gente sabia que para aceitar esse desafio a gente teria que se entregar por inteiro. E quero dizer à população de Arapiraca que estamos na Secretaria de Obra para atender a todos. Peço que nos procurem, quem tiver seus problemas, certo? E tem algum telefone? temos o Instagram. Nós temos o Instagram da Secretaria, que é o Arapiraca em Obras. A gente movimenta bem ele, então quem puder... É até mais fácil, né? Exatamente. Entra lá no Instagram e comunica a gente qualquer problema, manda uma foto, manda uma mensagem, que logo, logo nós chegaremos na localidade. Isso até nos ajuda. Pode repetir, então, qual é o perfil? Posso sim. É Arapiraca em Obras. Ok, então isso né, se conectar, acessar via Instagram Arapiraca em Obras, contato direto aí com o secretário, com a secretaria, enfim, com a equipe do secretário Ruane Isidoro. A gente agradece muito a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que a agenda é muito corrida, é muito trabalho a fazer. A gente agradece, a população tenho certeza que também agradece as suas explicações. Fique à vontade aí para as suas considerações, secretário. Como eu disse, eu que agradeço a oportunidade de passar aqui um pouco a prestação de conta do nosso trabalho aí na Secretaria de Infraestrutura, um pouco da prestação de conta da gestão de 1 ano e 6 meses de gestão do prefeito Luciano Barbosa, e gostaria de fazer um pedido, Giovanni. Gostaria de pedir à população de Arapiraca, o qual tivesse insatisfeito com qualquer problema, nos procurasse na Secretaria de Obra, porque é muito fácil a gente só apontar erros, só apontar críticas. Então vai lá, senta com a gente constrói uma solução até juntos e fica de uma maneira melhor para a gente trabalhar. O diálogo é sempre importante. É muito bom saber que o senhor está disposto a manter esse diálogo aí com a população. Conversamos, então, com o secretário aqui de Infraestrutura do município de Arapiraca, Ruane Isidoro.